Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. E hoje eu, Natália Zing, junto com Thaís Fischer, temos a honra de convidar uma outra colega hematologista, a doutora Vivian Baltz, que eu também tive a honra de trabalhar há muito tempo. Isso aí. Matar a saudade. E com um detalhe bem importante, que ela é oncogeriatra. Exato. E aí, nesse sentido, a gente vai falar de uma população que só cresce. É verdade. E que a gente tem mudado muitos conceitos e quebrado também muitas barreiras, que são os pacientes mais idosos. E hoje, até o que seriam pacientes idosos, né? Acho que quando a gente era criança e olhava os nossos avós com 60 anos, eles eram muito idosos. E hoje, a gente está falando de pacientes octogenários, nonagenários. Então, realmente, a gente aumentou esse sarrafo de o que seriam pacientes idosos. Até porque melhorou a qualidade de vida, sobre a vida dos pacientes. Sim. E o ponto que a gente queria trazer especificamente é a leucemia mieloide aguda do idoso. Sabe por quê? Porque eu falo que leucemia é uma doença de idosos, basicamente, mas que o tratamento sempre foi, o tratamento e os estigmas sociais, né, e o que traz, assim, na mídia, até nas novelas, nos filmes, são sempre pacientes muito jovens. Então, a imagem que a gente tem na cabeça popularmente, falando leucemia, é o paciente com 20, 30 anos. Sim. Então, é uma doença de idosos em que o tratamento foi desenhado para pacientes jovens. Que bom que as coisas mudaram, né? Mas tem uma mediana de idade ao diagnóstico de 69 anos. Então, é uma doença de idoso, com certeza, né? A gente sabe aí que mais de 60% dos casos vão incidir em pacientes acima dos 75 anos. Então, é uma doença de idoso. Quanto mais a gente sabe que a pirâmide está invertendo, vai ter mais idoso, né? Conforme você falou. Vai ter mais casos de leucemia mieloide aí. E no idoso, é uma população que tem aí um pior fator prognóstico, né? Tem piores fatores prognósticos, que tem aquelas mutações que são muito piores, já tem, muitas vezes, uma exposição aí a um quimioterápico, porque tratou uma outra neoplasia, então vem aí uma leucemia secundária, que é muito pior, né? É um idoso com pior performance status, então tudo isso vai complicar o nosso manejo, né? É aquele indivíduo que chega citopênico, que é muito difícil, que é com o caso que a gente tem agora, né, que é difícil de manejar o tratamento. Então, tudo isso é muito complicado para nós aí como oncogeriatras e hematologistas. E acho que assim, como a gente conversou, veio mudando. Antigamente olhavam-se esses idosos com leucemia e, então é um paliativo exclusivo, e aí aquele slogan, né, que a gente odeia, né, tipo, não tem nada mais o que fazer. E detalhe que não é há muito tempo atrás, quando a gente era residente, né, a gente tá falando 10 anos atrás, a gente não tinha nada para oferecer para esses pacientes. É verdade. E hoje a gente evoluiu, primeiro no conhecimento da doença, como você bem colocou, na nossa época era isso mesmo, leucemia mieloide era uma entidade única. A gente não conhecia esses tão essas bem janelas, né, todas esses pormenores de subtipos, quais têm um melhor prognóstico, não, no máximo cariótipo, não tinha acesso à biologia molecular. E também aos tratamentos, que antes eram realmente muito intensos, e hoje a gente já tem tratamentos mais voltados para o idoso. Sim. E realmente como a gente vê o paciente idoso, né? Eu acho que antes a gente via como, então tá bom, então agora é a hora dele, coisa assim. Sim. Não, com certeza, a gente consegue hoje ter um bom controle da doença, mesmo que às vezes você não vá utilizar estratégias curativas, né, propriamente ditas como curativas, mas a gente consegue ter um bom controle da doença com boa qualidade de vida, né, deixar isso bem equilibrado. E mudar, obviamente, esse conceito do paliativo, né, de não ser uma coisa só no momento da morte, ser uma jornada de promover vida, promover qualidade de vida para esses pacientes. Então, conta pra gente como são esses desafios na hora de escolher o tratamento dos pacientes mais idosos. E como instrumentalizar, né? Porque eu acho que muito do que a gente também vem na hematologia não é só a percepção, e você como oncogeriatra, não é só a percepção de quando ele entra eu acho que ele é tal coisa. O famoso olhômetro. Eu acho que ele é... A gente sabe, existem várias escalas que mostram que nesse olhômetro ou nessa primeira impacto, você erra em torno de 30%. Se é enviesado muito, tem aquela famosa... O mesmo paciente de camisola do hospital e em casa com blazer, que você já mudaria a sua percepção. No congresso foi muito interessante. Qual tratamento você daria para esse paciente? Se eu disser que ele é o mesmo paciente agora, né? Então, eu acho... Como é que a gente instrumentaliza isso? Eu acho que é muito importante. Então, no nosso dia a dia mesmo, a gente leva em consideração a idade cronológica
as comorbidades e o performance status. O performance status a gente avalia na prática clínica com o ECOG, né, que é muito rápido, mas ele pode ser muito subjetivo e enviesado como o paciente está no momento. As comorbidades, existem os índices, que é o CI, o HCT-CI, que podem ser utilizados ali, mas que também demandam mais tempo. E às vezes a gente só olha ali rapidamente. Tem uma cardiopatia, faz uma avaliação muito breve, às vezes um achismo até. E a idade cronológica que a gente vai definir, né? Às vezes no estudo, a gente olha o estudo como avaliar, acima de 75, abaixo de 75. Então, esses 3 parâmetros a gente muitas vezes vai olhar na prática rapidamente, né? Existem os instrumentos que são mais formalizados, como o critério de Ferrara, que foi desenvolvido na Itália, o AML Composite Model, que aí já é um modelo mais refinado, que ele já entra a citogenética, no caso, agregando o European Leukemia Net também. Mas a crítica nossa da oncogeriatria é que eles não levam em consideração a avaliação oncogeriátrica, as escalas oncogeriátricas. E aí toda aquela avaliação mesmo, né, velocidade de marcha, hand grip, a parte nutricional, a parte psicológica, né, como esse paciente... Social, como esse paciente tá psicologicamente. Então, tudo isso não é levado em consideração quando a gente olha só esses 3 parâmetros, né. Então, isso são avaliações feitas pelo oncogeriatra que levam em torno aí de 1h30, 2 horas. Essas avaliações, elas servem para guiar a gente, elas não só são diagnósticas, mas elas servem como uma ferramenta de manejo, né, para direcionar aí o hematologista na hora de escolher e também de ajustar as doses, né, doses, intervalos de ciclo, e também definir se esse paciente vai ser elegível ou não a um transplante. Para nem a gente prescrever demais, né, dar um overtreat. E nem undertreatment, Exato. Né? Exato, né, pra gente conseguir aí dar um melhor tratamento. E essas avaliações, elas têm que ser feitas periodicamente, porque uma vez o paciente pode ser considerado não elegível, mas ele ganhar elegibilidade com o tratamento. Assim como ele pode perder a elegibilidade. E a gente tá dando um tratamento e a gente fala, tem que botar o pé no freio e fala assim, opa, deixa eu dar um passo para trás, né, deixar o paciente dar acalmar ali clinicamente, né, e aí quem sabe a gente consegue botar o pé no acelerador depois. Então essas avaliações, elas têm que ser dinâmicas, feitas ao longo de todo o processo. E acho que lembrar realmente das comorbidades, como você colocou, porque é uma população que vai ter mais comorbidades, obviamente. Tem mais risco de infecção, por exemplo, tem mais risco de queda. Exato. Então, às vezes, essa piora não é pela doença. Exato. Né? Então, ele pode ter uma fratura de fêmur, por exemplo, e ficar meses internado, e aí tem pneumonia. Sim. E aí tem um ciclo, né? Tem uma piora enquanto a leucemia tá ok. Ou, inclusive, no começo, se é aquele paciente que tá com a diabetes descompensada, com uma alteração cardiológica descompensada, e agora que ele tá sendo visto mais perto, e a gente discutindo mais com ele sobre as outras doenças, ele consegue ter um controle melhor dessa doença, ter a equipe multidisciplinar, às vezes fazer físio e tal, e melhorar ao longo da jornada do tratamento. E aí, vamos falar um pouquinho sobre, acho que o VIALE-A, né? O VIALE, de uma maneira geral, acho que ele é uma grande mudança de paradigma. Sim. E eu acho muito interessante, porque a gente viveu essa mudança de paradigma. É impressionante. E aí, quando a gente compara com a onco, então, assim, um estudo que teve uma mudança de sobrevida aí de 2 meses, né? Que era mediana de 2, 3 meses para 2 anos, enfim. Realmente, quando você compara isso com a oncologia que ganha 3, 6 meses, ele fala, meu Deus do céu, um estudo completamente revolucionário. E é revolucionário mesmo. A adição do venetoclax no tratamento da leucemia mieloide aguda abre uma porteira para novas terapias-alvos. A gente tá falando de possibilidade. E hoje em dia a gente tá falando de possibilidade de escolhas, né? Exato. E com o ivosidenib também, inibidores de DH. Então, assim, a gente tá falando que hoje em dia eu tenho opções, inclusive, para escolher o que eu vou fazer pro nosso paciente. Exato. Eu assisti recentemente uma aula e falei, nossa, olha como mudou, a gente não tinha nada. Exato. Eu só tinha quimioterapia intensiva. A gente fazia do 3+7, fazia 2+5, né? Aí depois a estrabina subcutânea só. Sim. Era o que a gente aprendeu na hidroxuré, E aí a gente passou a ter um tratamento-alvo. E aí,
assim, revolucionário, e hoje em dia e vai ser cada vez mais, porque a gente tem novas moléculas, novas drogas-alvo e tudo mais. Mas falando especificamente de Viale foi um estudo que foi para pacientes não elegíveis ao transplante, né, para uma população de pacientes idosos em que a gente não tinha quase nada a oferecer. Azacitidina, venetoclax versus azacitidina. E daí, assim, pelo menos o Viale-A, né, que é o braço A. Esse é um estudo revolucionário, que permitiu a essa população um tratamento de melhor intensidade, mais facilmente manejável. Tudo bem que não é isento de riscos, enfim, tem todas as dificuldades de manejo e enfim, risco infeccioso, etc. Mas permitindo que essa população pudesse ser considerada, inclusive, elegível, reavaliada, né? Para um transplante, né? De condicionamento. Porque como a gente falou muito dos pacientes mais octogenários, etc. Mas tem aqueles pacientes que ficam... Borderlines, né? Borderline, exato. Então, que às vezes na primeira consulta você não consegue decidir se ele vai ou não pro transplante. Exato. Mas sim, com quimioterapia ele perderia mais performance. Exato. E aí com... Você usaria como ponte, né? A gente pode usar como apesar de não ser o desenho inicial do estudo... Né, do estudo inicial. A gente tem vários estudos de real life, né? E em todos os congressos a gente tem... Estamos chegando ao fim da era 3+7, né? Esse é o slogan máximo Isso ainda não temos uma resposta. Não temos uma resposta. Não tem dados comparadores ainda do que é melhor, né? Químio versus azaveneto ainda não temos. Mas vai sair. A gente vai ter, mas eu acho que assim, veja como, eu sempre falo isso no podcast, sempre falo que como as verdades são tão transitórias em medicina, né? Sim. Então a gente tem, as nossas verdades absolutas podem ser questionadas. Sim. Então eu acho que é realmente uma mudança de paradigma, né, as novas terapias, mas só o tratamento não é suficiente. Se você não julga adequadamente, dar o tratamento adequado para cada indivíduo, você também erra. Você subtrata ou sobretrata, é o pior caminho. Então, escolher o melhor tratamento para cada indivíduo, eu acho que essa é a mágica. Individualizar, né? É a mágica. É verdade. Você sabe que tem um dado interessante, é que em 2012, 2011 foi quando começou o hipometilante, né? Quando surgiu o hipometilante, aí se usava imunoterapia. E nessa época, levantaram-se dados que 60% aí dos hematologistas não tratavam. Optavam pelo best supportive care, não fazer nada. Ou seja, eles ainda não botavam fé que o hipometilante tinha aí um ganho de qualidade de vida, né? Como usado em monoterapia. Então, quer dizer, quando veio o Viale-A, talvez as pessoas, os hematologistas consideraram aí uma resposta muito melhor e aí passaram a usar praticamente como uma terapia padrão, né? Uhum. E é um tratamento que não depende aí da biologia molecular, né? Então, estão vindo novas drogas, alvo, mas ele não depende inicialmente A gente sabe que tem aqueles subgrupos que vão melhor, NPM1, os do IDH, principalmente IDH2, mas ele não depende da biologia molecular, né? Isso é uma grande questão, especialmente atualmente, que a gente tem um painel, mas só nos centros privados, né? Nem todo mundo tem acesso, é um custo caro, mas você pode eventualmente começar e aí avaliar posteriormente, né, nos pacientes que têm acesso. Então, isso não é uma grande questão no começo do tratamento. E, principalmente, eu acho que aí fica o que a Natália falou, daqueles pacientes borderline. Se você não tem a certeza se ele é elegível ou não, às vezes pesar a mão numa indução pode ser colocá-lo como... Perder a elegibilidade. Né? Exato. E eu queria até colocar um outro ponto, assim, porque quando começou o Viale-A aqui no Brasil, em São Paulo, quando abriu o estudo, meu avô tinha sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda. E aí ele foi diagnosticado, era bem pertinho do ASH, inclusive, e ia abrir o estudo. E aí, pelo tempo, ele acabou não sendo recrutado. Mas é uma oportunidade de você ter estudo para o paciente idoso. Sim. Porque muitas vezes eles são marginalizados, né? Sim, e em todas as doenças, né? Não só na LMA, mas em várias doenças, o idoso acaba não entrando. Porque o ECOG é pior. Porque tem mais comorbidade. Isso é geriatria. E aí a gente tem um estudo que é mais voltado para o paciente idoso. Então também é uma... Assim, é aquilo que a gente falou o tempo inteiro aqui. É essa
mudar o paradigma. Então, o paciente Sim. idoso agora ele começa a também ser visto nos estudos clínicos. Que precisa, né? É uma população que vem crescendo. A gente precisa olhar para essa população, porque a incidência aí de linfoma, de mieloma, de leucemia é nessa população. E também naquela população que tem o ECOG, né, entre 0, acima de 2, né? Precisa também olhar para essa população que não tem performance. E muito, acho que bem como você colocou, eu brinco que é olhar para o nosso microambiente. Então, vem aonde que o paciente está sendo tratado, né? Que sistema de saúde que ele está sendo tratado. Mas tanto o que você tem de acesso, quanto distância, quem vai levar esse paciente, porque até é uma obrigatoriedade o paciente idoso ter um acompanhante. Então, quem que vai ser o acompanhante? As questões financeiras, que também implicam. Tem pacientes que são aposentados, mas tem pacientes que não são, ou que então ainda trabalham, que não tem uma reserva. Como que vai ficar o tratamento dele? Também com essa questão financeira. Tem que se preocupar em todos esses aspectos que às vezes... Óbvio, todos os pacientes a gente precisa se preocupar com isso. Mas que às vezes tem um peso um pouco maior nessa população mais idosa. Nessa questão de rede de suporte, eu estou esbarrando numa questão interessante. Esses pacientes estão chegando aí nos 90 anos, 93, 95, e os filhos deles Já são idosos também, né? Tem 70, então eu tenho uma paciente com LMA, que ela tem 89, quase 90 anos, e o filho tem 70. E o filho tem um quadro demencial. E aí os dois vão na consulta e não conseguem entender muito bem a prescrição do veneto. Ela entende melhor do que ele e ela fica corrigindo ele. E aí eu falei, precisa de uma terceira pessoa que entenda, um neto, alguém, né? Nossa, acho que esse é um dos pontos fundamentais mesmo. Porque super idosos, né? Não, os nonagenários, né? E o quanto ele realmente compreende. Exato. Porque ele precisa compreender da doença e do tratamento para aderir. E para realmente ter um sucesso. E até para saber os riscos a qual ele está submetido, né? A gente sabe neutropenia febril, infecção, sangramento. E assim, eles geralmente podem ficar ou não citopênicos, mas comumente estão citopênicos. Então, eles precisam ter periodicidade, chegar rápido ao serviço de saúde. Então, não é só o tratamento, né? Inclusive, o tratamento sem um adequado conhecimento, um adequado reciprocidade nesse entendimento, é um tratamento mal escolhido, inclusive, né? Exato. Mas a gente fala, né, na oncogeriatria, que a hipoacusia, a hipoacuidade, a deficiência ainda cognitiva, elas têm impacto na adesão. Sem dúvida. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Pode parecer, assim, às vezes uma bobeira, né? Passa, o indivíduo não escuta, e a gente está fazendo a prescrição rápido, mas tem impacto. Tem impacto porque ele não entende, não compreende o que a gente está falando. E recentemente você teve a oportunidade de discutir esse tema, né, num evento. E quais foram as principais conclusões, assim, quando você fala de LMA no idoso? Quais são os pontos que a gente tocou alguns, mas se você pudesse resumir, quais são os pontos que você considera realmente mais significativos? A oncogeriatria, a avaliação oncogeriatra aí com uma equipe é fundamental para definir, ajudar ali o hematologista na estratégia e no manejo, né, e em questão de elegibilidade, tanto ao tratamento que ele vai ter, então o tratamento aí às vezes um 3+7 ou azaveneto, o tratamento antileucêmico, qualquer que seja ele, vamos supor que a gente está em um ambiente que a gente não tem acesso ao VLA, tá? Então, qualquer que seja ele vai ter um ganho de sobrevida. A gente sabe que qualquer tratamento é melhor que o Best Supportive Care, né? Sim. É claro que se a gente está dentro de um cenário que a gente tem o VLA, é muito melhor, tá? Mas se a gente não tem nada, qualquer suporte é melhor, tá? E tá atento aí nessas questões oncogeriatras do tipo gatilhos transfusionais, relatos de queda, hipoacusia, hipoacuidade, esses refinamentos do dia a dia. Polifarmácia, né? Polifarmácia, ajustes no clearance, ajuste de medicação, interação medicamentosa. Esse idoso ele vai ter efeito colateral mais aumentado aí das medicações. E
outra coisa, cada indivíduo ele vai talvez ter a sua dose aí. A gente não tem dados formalizados aí de qual é o melhor esquema. A gente sabe aí que o veneto adicionado ao hipometilante, ele é tóxico, mas a gente ainda não sabe qual é o melhor esquema. Se é 7, se é 14, se é 21, se é 28. Cada indivíduo aí vai ter... A gente tem dados correndo aí, estudos correndo para dar o melhor resultado, mas a gente ainda não sabe qual é o melhor. Então, talvez cada indivíduo ali vai ter a sua prescrição. A sua prescrição. Não tem certo e errado. A personalização, né? Escolher o melhor para cada paciente. Exato. E daí a importância de ter um hematologista perto, né, de você. Exato. Sim, olhando de perto, checando de perto. A gente, às vezes, é muito... Eu falo que o hematologista é um médico possessivo, né? Porque a gente quer perto, a gente quer olhar. Porque, realmente, essa individualização, esse ajuste fino, ele precisa dessa troca, né? De estar perto do paciente. E, por fim, tem uma pergunta que a gente sempre faz também. É verdade. Qual dica você daria para um jovem hematologista? Eu acho que a gente precisa ter... Pra gente ficar bom, assim, a gente precisa de tempo de voo, né? Eu falo. A gente tem que ter experiência clínica. Então, atender, olhar caso, pegar aquele caso e estudar. Refletir no que já passou. O que será que eu errei aqui? O que será que eu podia ter feito de diferente? Não adianta, a gente não vai sair da residência, a gente vai sair cru, né? E a gente precisa ir lá, atender, olhar caso, olhar um, olhar outro, discutir caso, discute com quem é bom, tem as suas referências nas áreas, no mieloma, no linfoma, na leucemia, discute, manda, porque você sai cru, né? Você não sai ali moldado, você vai se moldando, né? E aí você vai adquirindo horas de voo, que eu falo. Sabe que, né, você me lembrou, teve um momento auge na minha carreira que eu faço linfoma T cutâneo, que é uma área que tem poucos guidelines, tem muito de experiência individual, enfim, poucas pessoas. E aí, em um certo momento, eu tava no ambulatório, eu liguei pro Dr. Keatone e falei, vou fechar meu ambulatório. Fechar, eu não, acho que é muito difícil, acho que eu tô sofrendo muito. E aí ele falou assim pra mim, você tá vendo a minha barba? Aí eu, não. Aí ele falou, você tá vendo a barba branca? Tem muitas horas de voo. Exato. E aí ele falou, tenha paciência, não feche seu ambulatório. Isso foi 2000 mais ou menos. Você precisa de um pouco mais de horas de voo. Sim, você tem que estar ali. Você tem que olhar o caso e você discute, vai. E aí você vai crescendo e se moldando, né? Não adianta você querer sair. O que você aprendeu no livro, claro, é sempre útil, mas o que você aprendeu ali na prática, ali, suado, é outra coisa. Isso ninguém tira. Isso ninguém te tira, exato. Nem aí, né? Nem inteligência artificial. Nem. Muito menos. Te ajuda, né? Muito, Te ajuda, te guia, mas não te tira, não. Muito obrigada por esse café, muito obrigada por... Eu adorei estar aqui. Que bom, a gente também. Muito mesmo. Convida para voltar pra gente conversar mais, né, sobre os novos casos, novos desafios. E realmente, acho que estamos todos no mesmo barco. Pedir ajuda é sempre muito importante. Acho que essa é uma mensagem linda, assim como o tempo. E quem sabe teremos mais oportunidades, né, novos cafés, novos desafios. E discutiremos daqui a uns anos como é que tá a quimioterapia na leucemia mieloide aguda. Tá bom, obrigada. Obrigada.